Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa nona aula do nosso curso do Word e hoje vamos aprender a inserir ilustrações no nosso documento. Como a gente faz isso? A gente vem aqui na guia Inserir e aqui, percebam que tem um grupo chamado Ilustrações. Aqui eu posso inserir imagens, formas, gráficos, ícones e também Smart Art. A gente viu uma aula específica para inserir imagens e aprendemos que ela pode ser inserida através do dispositivo, que é o computador que você está utilizando, ou também através da internet, porque a gente viu que é possível inserir imagens online, que são imagens que estão lá na internet, mas que pode inserir aqui no seu documento do Word. Então, hoje a gente vai iniciar a aula pelas formas. Quais são essas formas? São estas daqui. O Word me oferece várias formas que podemos utilizar. Geralmente, são formas geométricas, né? Como vocês podem ver, tem triângulos, quadrados, retângulos, né? Tem formas básicas, setas largas, formas de equação, que são formas matemáticas, né? Da adição, subtração, multiplicação, divisão, igual, diferente. Temos também o fluxograma, né? Que a gente viu lá no nosso curso de primeiros passos no algoritmo, onde a gente viu as representações do algoritmo. E entre eles está o fluxograma, que é uma representação gráfica do meu algoritmo, que utilizando alguns símbolos eu consigo construir esta representação gráfica. E aqui, o Word me possibilita isso, certo? Ele também me oferece estrelas, faixas, textos explicativos com estes símbolos aqui, que é uns balõezinhos. Como eu faço para inserir cada elemento desse? É só clicar. Percebo que o cursor do meu mouse mudou, né? O ponteiro dele virou uma cruzinha. Então, eu clico no documento e arrasto. Então, aqui seria um balãozinho onde eu poderia colocar uma mensagem. Por exemplo, balão. Vou inserir outro elemento. Venho aqui, coloco este coração. Vou escolher esse coraçãozinho aqui. E aqui eu posso editar esses elementos. Percebam agora que meu coração é azul. Mas eu posso colocar ele vermelho. Só é vir aqui, preenchimento da forma, vermelho. Posso dar um contorno para esta forma. Só é vir aqui, clicar, colocar um contorno azul. Por exemplo, posso dar um efeito de forma, reflexo, e eu consigo dar um reflexo para o meu elemento, tá? Além disso, eu posso dar um direcionamento e um alinhamento para o meu texto. Vou colocar o meu nome aqui dentro do meu coração. Então, eu seleciono esse nome, venho aqui, direção do texto, ele está como horizontal, mas eu posso deixar em 90 graus. Só é clicar e ele já mudou. Agora eu quero colocar para 270. Só é vir aqui, novamente, direção do texto, girar o texto em 270 graus. Clico nele e percebam que ele mudou novamente. Tá? Eu vou deixar ele horizontal novamente. E eu posso também vir aqui, opções de direção de texto. E aqui, escolher a visualização, né? De como ele vai ser exibido no meu elemento. Posso também alinhar esse texto. O que significa isso? Eu posso colocar mais na parte superior da forma, mais no meio, mais no inferior. Percebam que ele vai mudando de acordo com o que eu vou passando o mouse. Vou deixar ele mais na parte inferior. Além disso, eu também posso adicionar estilos rápidos. O que são esses estilos? São esses daqui, Eu posso deixar a minha letra toda preta, a minha letra azul, minha letra laranja. Ela pode ser branca com contorno azul, pode ser amarela. Vou colocar essa daqui para dar um destaque maior. Inclusive, vou aumentar essa letra para que vocês possam visualizar bem. Então, aqui, forma de formato, é onde eu vou editar totalmente o meu elemento, né? Que vai ser o que eu acabei de inserir, que é este coração e o meu nome dentro. Então, aqui eu também posso
dar uma posição para ele, né? Alterar a minha posição no meu documento, do mesmo modo que eu fiz lá na imagem, lá no vídeo, nas aulas passadas. Posso dar uma quebra de texto automática. Isso significa que ele pode ter aqui o quadrado, justa, através, superior, inferior, atrás do texto, em frente ao texto. Isso é bem mais visível quando você tem um texto. Por exemplo, se eu utilizar a minha funçãozinha rend para gerar um parágrafo automático, isso vai ser bem mais visível. Clico no elemento, forma de formato, quebra automática, ó, percebam que o meu elemento ficou atrás do texto. Agora está em frente ao texto. Agora eu consigo arrastar ele para onde eu quiser, do mesmo modo que a gente fez em aulas passadas com as imagens e os vídeos. Eu também posso modificar este elemento que eu acabei de adicionar. Por exemplo, eu quero que este elemento aqui, que é um balãozinho, não tenha mais este formato. Quero mudar o formato deste balão. Então, como eu faço? Venho aqui, ó, percebam esse ícone aqui cheio de pontinhos. Ele é chamado de editar forma. Clico nele. Eu posso alterar a forma, né? Clicando em algum desses elementos que o Word me dá. Mas eu quero vir aqui, ó, porque eu quero transformar em outro elemento. Editar pontos. Percebam que ele já tem os pontinhos pretos. E através desses pontos, eu vou arrastar e transformar em outra figura. Percebam, ó, que o cursor do meu mouse também muda, ó. Tá vendo? Clico, arrasto. Clico, arrasto. Clico e arrasto. Clico e arrasto. Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. E assim fazer qualquer figura utilizando a minha criatividade. Só é clicar e arrastar. Então, de acordo com o meu desejo, eu vou criando uma outra figura. Se eu clicar fora, agora vou poder arrastar a figura nova que eu criei. Não ficou tão bonita como a anterior, né? Mas você pode utilizar sua criatividade e deixar ela bem mais bonita do que eu deixei aqui. Então, do mesmo modo que este outro elemento, você também pode vir aqui, ó, e mudar a cor dele, mudar o contorno, né? Pode deixar um contorno roxo. Você também pode utilizar essa caixinha de texto. Para que ela serve? Para inserir um texto. Por exemplo, tenho esse elemento que eu acabei de criar e eu vou colocar um texto para ele. Por exemplo, o nome título. Então, agora eu posso editar o tamanho dessa caixinha de texto e arrastar para onde eu quiser. Posso deixar aqui, posso deixar nesse coração, do jeito que você quiser, tá certo? Então, a gente vai apagar esses elementos que a gente acabou de criar para poder inserir outros elementos. Porque eu disse para vocês que é possível inserir várias coisas, né? A gente começou pelas formas. Então, agora nós vamos inserir gráficos. E estes são os gráficos que o Word me possibilita inserir aqui no meu documento. Temos o gráfico de colunas, que é este aqui, gráfico de linhas, gráfico pizza, gráfico barra, gráfico de área, dispersão, que seria esse daqui, que é bem utilizado na estatística, gráfico de mapas, gráfico de ações, superfície, radar, mapa de árvore, explosão solar, histograma, caixa e caixa estreita, cascata, funil e combinação. Eu vou escolher o gráfico de pizza. Quando eu clico aqui no gráfico de pizza, ele me dá algumas sugestões. Então, eu posso escolher cada um desses daqui. Tem essas opções, mas eu vou escolher este daqui, que é a mais básica. Clico nele, OK, e o Word vai inserir para mim. Então, no momento em que eu vou inserir o meu gráfico, ele exibe esta planilha para mim. Por quê? Porque estes são os dados que foram inseridos como padrão aqui neste meu gráfico, tá? Aqui eu posso alterar, né? Tava 8.2, agora vai ser 9.2. E assim vai, tá? Percebo que o gráfico mudou uma coisinha aqui, ó. Aqui é 1.4. Vamos dizer que é 8.4. Enter.
Ó, percebo que o gráfico vai mudando de acordo com os dados que eu vou inserindo. Tá? Eu posso fechar aqui a caixinha. Aqui eu posso organizar o meu gráfico, né? Ele está selecionado como título do gráfico e legenda, mas eu posso selecionar também os rótulos de dados. E ele vai ficar desta forma aqui. Aqui é o design do gráfico. Você pode colocar qualquer uma dessas opções aqui. Eu vou colocar este com fundo preto. E este é o meu gráfico. Então, além de inserir elementos de forma, posso inserir gráficos. E agora, nós vamos inserir também os ícones, que o Word me oferece vários tipos de ícones. Se eu preciso de um ícone de acessibilidade, ele me dá. Se eu preciso de um ícone de análise, ele me dá. Eu posso procurar aqui por educação, por exemplo. Ele vai me dar os ícones relativos àquele termo que eu estou procurando. Se fosse tecnologia, ele vai me dar os ícones relacionados à tecnologia. Por exemplo, vou colocar este ícone aqui. Clico nele, inserir. E ele automaticamente vai inserir no meu documento. E da mesma forma que a gente fez com as imagens, os vídeos, os gráficos e os elementos, né, de forma, eu também aqui posso alterar a posição. Aqui, ó, posso alterar a posição dele. Posso fazer uma quebra de texto automática, né, ó. Se eu colocar quadrado, aí sim eu vou poder arrastar ele para onde eu quiser. Posso colocar atrás do texto, na frente do texto, tá? Posso colocar do jeito que eu quiser. Também posso fazer um preenchimento da cor que eu quiser. Aqui percebo que ele está preto, mas eu posso deixar roxo, por exemplo. Posso dar um contorno amarelo, por exemplo. Contorno vermelho. Vou deixar amarelo para ficar mais visível, tá? Posso mudar a espessura, né? Que está sendo colocada aqui da cor. Percebo que o contorno vai aumentando até preencher toda a cor do meu ícone. Então, assim, desta forma, a gente pode inserir ícones aqui no nosso documento do Word. Vou deletar e inserir agora Smart Art. Ele é bem utilizado, né? Esse tipo de gráfico é bem utilizado em empresas, principalmente esse que é o gráfico da hierarquia, onde a gente pode adicionar um organograma, por exemplo. Mas nós temos a possibilidade de visualizar todos os gráficos. Temos as listas, processos. Aqui no processo, nesse gráfico de processo, ele vai me mostrar as etapas do processo. Temos o ciclo, hierarquia, como eu acabei de falar para vocês, relação, matriz, pirâmide, tá? Que você também pode utilizar no seu trabalho. Por exemplo, você pode fazer uma hierarquia de memória. Você vai utilizar uma pirâmide dessa para poder fazer a comparação, digamos assim, entre uma memória e outra. Se eu quiser utilizar esse daqui, eu clico nele, ok. E agora eu vou poder utilizar, né? Aqui é o espaço para que eu possa alterar e adicionar o meu texto. Mas percebam ó, que eu posso alterar cores, posso deixar o gráfico todo colorido do jeito que eu quiser. Posso alterar esse tipo de pirâmide, como vocês podem ver, pode ser invertida, pode ter texto mais para fora do elemento aqui da pirâmide, pode ser dessa forma aqui também. Ele realmente é muito útil nestes casos. Tá certo, gente? Então, ó, eu acabei de mostrar para vocês na aula de hoje como eu faço para inserir ilustrações. E quais são essas ilustrações? Imagens, formas, gráficos, ícones e o Smart Art. As imagens a gente deixou uma aula à parte, porque eu queria focar mais nessa parte, onde vocês aprenderam como é que se insere uma imagem a partir do dispositivo e também uma imagem online. E hoje nós aprendemos os outros detalhes da ilustração, que foram formas, gráficos, ícones e Smart Art. Tá certo, gente? Então,
Por hoje é só e até a próxima aula.